Olá! Nos vídeos passados, nós falamos sobre circuitos elétricos. Nós vimos que um circuito elétrico é qualquer caminho por onde pode fluir os elétrons. Vimos esquemas simples de circuitos elétricos, por exemplo, esse que tem uma fonte de voltagem, um fio, aqui um interruptor, um dispositivo elétrico ou eletrônico e um fio que fecha o circuito elétrico. Vimos que o circuito elétrico eles podem ter várias configurações e que dentre essas configurações nós estudaríamos dois tipos de circuitos elétricos, que é o circuito em paralelo e o circuito em série. O primeiro que nós estudamos foi o circuito em série, que é o tipo de circuito em que os dispositivos elétricos estão conectados pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons. Ou seja, eles estão no mesmo caminho por onde fluem os elétrons. Então, esses dispositivos estão em série. É um circuito em série. Aqui, ó, um esquema, uma construção real de um circuito em série. O fio passa aqui, ó, por uma lâmpada, depois pela outra lâmpada, depois pela outra lâmpada e fecha. Hoje vamos estudar um outro tipo de circuito, que é o circuito em paralelo. Qual é a diferença do circuito em paralelo? Enquanto o circuito em série, os dispositivos estão conectados pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons, num circuito em paralelo, olha só, os dispositivos eles estão conectados por fios diferentes. Vem um fio e aí ele se separa. Então vai ter um caminho próprio para um dos dispositivos elétricos e no outro dispositivo é um caminho diferente e nesse outro também. E eles voltam a se encontrar e fecham o circuito. Ou seja, esses dispositivos eles estão em paralelo, ou seja, eles têm caminhos por onde fluem os elétrons diferentes. Olha só aqui uma montagem real de um circuito em paralelo. Temos aqui uma fonte de voltagem, o fio, e aqui o fio, olha só, uma parte ele vai passar pelo interruptor, ó, pelo interruptor que está aqui fechado, passando pela lâmpada. Depois desse fio aqui, ó, sai um outro fio passando por um outro caminho que vai passar pelo interruptor e pela lâmpada. E daqui, desse mesmo ponto, tem um outro fio passando aqui por esse terceiro dispositivo elétrico. E percebam que aqui, nesse caso, ó, o interruptor está aberto, de maneira que aqui a eletricidade não está fluindo, ou seja, essa lâmpada não está acesa. Mesmo assim, como esses dois outros estão fechados, então as lâmpadas estão acesas. Ou seja, cada um dos dispositivos eles têm independência de caminho por onde os elétrons podem fluir nessa parte que vai de A até B. Bom, então vamos falar mais um pouquinho sobre o circuito em paralelo. Aqui nós temos um outro circuito em paralelo, agora conectado com uma voltagem alternada, está conectado com a tomada. Olha só, o fio ele vai se separar em quatro outros fios, em quatro outros caminhos, onde vai passar pela lâmpada e eles voltam a se encontrar e fecham circuitos. Cada uma dessas lâmpadas ela está em paralelo. Se uma dessas lâmpadas queimar, não vai alterar as outras lâmpadas, tal como acontece com o circuito em série. Que um circuito em série, se uma queima, as outras queimam. Num circuito em paralelo, como esse aqui, não. Se uma lâmpada queimar, a eletricidade, as cargas, podem ainda passar por um outro caminho, de maneira que essas lâmpadas elas continuam acesas. Em um circuito em paralelo, como que vai ser a voltagem que cada um desses dispositivos está submetida?
Percebam que esses 3 dispositivos, eles estão conectados aqui com esse ponto A e eles estão conectados aqui com esse ponto B. Entre A e B há uma DDP, uma diferença de potencial, ou seja, há uma voltagem, de maneira que cada um desses dispositivos estão conectados pela mesma voltagem. Ou seja, esse primeiro está submetido a uma voltagem, esse outro pela mesma voltagem, esse terceiro pela mesma voltagem. Quando a gente fechar aqui esse circuito, a eletricidade vai passar e ele está submetido à mesma voltagem. Tudo bem? Ainda com o circuito em paralelo, vamos ver agora um outro aspecto que é com relação à corrente elétrica, a esse fluxo de elétrons por onde eles se locomovem. Então, o que vai acontecer com a corrente elétrica quando chegar nesse ponto onde eles vão se separar? Esse ponto onde os fios se separam, nós chamamos de nó. Aqui, esse ponto A é um nó. Os fios, eles se separam. Aqui no ponto B também é um nó. Então, eles estão aqui se juntando e continuando. Então, temos o ponto A e o ponto B são nós. O que vai acontecer com a corrente elétrica quando chegar nesse nó? Então, a corrente elétrica está vindo com valor. Quando chegar nessas bifurcações, nessas separações, ela vai se dividir e uma parte vai se locomover em um dos fios e a outra parte em outro fio. Então, é como um cano de água. Então, um cano de água chegou num ponto que se separa em vários canos, a água ela vai ser dividida nesses canos. Olha só aqui nesse exemplo. Então, nesse fio está tendo uma corrente I, chegou no nó, que vai ser separado em 3 fios. Então, nesses 3 fios, essa corrente vai ser separada em I1, I2 e I3. Em outras palavras, a somatória de I1 mais o I2 mais o I3 tem que ser igual à corrente total. Ou seja, a corrente I é igual ao I1 mais I2, o I3. Se tivesse aqui um quarto ramo, um quarto fio com dispositivo, somaria aqui mais esse outro também. Se forem N fios, então vai ser a somatória de cada uma dessas correntes. Tudo bem? No próximo vídeo vamos falar mais um pouco sobre o circuito em paralelo. Até a próxima!